vença a guerra, perca a vitória. Nós falamos que no mundo houve várias e várias guerras, e dessas guerras, como resquícios dessas guerras, sobraram, permaneceram em algumas nações minas terrestres. Nós falamos no domingo passado que na Angola, segundo pesquisa feita, há 20 milhões de minas, no Afeganistão 10, em Camboja 4 milhões. E o escritor Andrew Bonar, ele disse: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Aqui Gideão, ele teve que enfrentar e lidar com coisas, com pessoas internas. Ele estava terminando a guerra, ele estava vencendo o inimigo externo, mas Gideão havia vencido, como nós falamos no domingo passado, os inimigos de fora, mas ele ainda precisava vencer os inimigos dentro de casa. Jesus diz que os inimigos do homem serão os da sua própria família, os da sua própria casa. Então, baseado nisso, Gideão, ele teve que lidar com a tribo de Efraim, que questionou Gideão porque eles não chamaram a tribo de Efraim, e Gideão teve que tratar com brandura, que é algo que nós pecamos todos os dias. E nós vamos passar para onde nós terminamos, nós paramos. Agora nós vamos continuar da onde nós paramos. Qual foi a situação que Gideão teve que lidar nesse texto, depois de lidar com problemas internos com a tribo de Efraim? Ele teve que lidar com pessoas céticas. Ele teve que lidar de uma forma severa com pessoas que eram céticas àquilo que Gideão estava fazendo. O dicionário define cético com aquela pessoa que se mostra incrédula, aquela pessoa que é descrente. E Gideão, ele estava perseguindo dois reis. Gideão e seus 300, eles estavam perseguindo os reis Zeba e Zalmuna, e ele estava quase chegando ao êxito da vitória, mas no caminho para que ele pudesse, ele estava perseguindo esse rei, e no caminho ele chega na cidade de Sucote. E quando ele chega nessa cidade de Sucote, ele pede aos reis daquela cidade, aos governantes daquela cidade, ele pede ajuda, ele pede alimento. O texto diz: dá água e comida para os meus homens, para as minhas tropas, porque certamente eles estavam cansados já da guerra, mas eles não poderiam parar no meio do caminho por muito tempo, porque se eles parassem, o inimigo certamente ele iria fugir, iria ajuntar mais forças e iria se fortalecer. E aqui eu posso abrir um parênteses: quando nós começamos alguma coisa, nós não podemos parar, nós temos que ir até o fim daquilo que nós propomos no nosso coração. 24:13 de Mateus é claro em dizer que aquele que perseverar até o fim, ele vai alcançar a vitória. Nós vivemos uma geração de crentes que muitas vezes começam uma coisa com Deus, uma vida com Deus, mas no decorrer do caminho elas vão e desistem de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu com Gideão. Ele para nessa cidade de Sucote na esperança de encontrar ajuda, de encontrar alimento. Mas esses homens de Sucote, os governantes dessa cidade, se recusaram a ajudar os irmãos que estavam na guerra, porque vocês lembram lá da tribo, lá do livro de Josué, que ficaram 2 tribos e meia, elas ficaram aqui, além do Jordão, elas não atravessaram o Jordão. Vocês lembram quando eu falei sobre isso? Elas não atravessaram o Jordão, elas ficaram além do Jordão, porque aquela terra para eles era uma terra boa, próspera, porque era uma terra boa para se cultivar gados. E essas 2 tribos e meias, por elas terem ficado do outro lado do rio, não ter atravessado o rio Jordão para tomar posse da terra prometida, elas acabaram se distanciando das outras tribos. Elas não permaneciam próximas das outras tribos como elas deveriam permanecer. E quando a gente volta para a história de Débora e de Baraque, essas 2 tribos e meia não ajudaram Débora e Baraque, e novamente essas 2 tribos e meia não ajudaram a Gideão. E o que a gente entende com isso? Enquanto outras pessoas arriscavam a vida, essas tribos ficavam de braços cruzados. E como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Nós temos que entender que muitas pessoas vão se recusar a nos ajudar na hora da dor.
Na hora da dor, na hora da dificuldade, muitas vezes nós vamos esperar ajuda, conselho, presença de pessoas, de algumas pessoas, mas infelizmente são essas pessoas que vão negar ajuda. Aqui Gideão não teve ajuda, e a gente percebe que era costume daquela época, e deve ser o costume daquela época, suprir a necessidade das pessoas, né, dos parentes, dos amigos. Até o Diego, quando ele falou, ele citou isso, que a hospitalidade também era um ministério da igreja primitiva. Eles dividiam tudo que tinha, eles eram pessoas hospitaleiras, mas esse povo aqui, eles se recusaram a ajudar um irmão faminto, um irmão que estava em guerra, com um exército com um número bem reduzido. Então, muitas vezes nós vamos esperar a ajuda de alguém, e esse alguém não vai nos ajudar. Por que que isso vai acontecer? É porque às vezes a gente pode depositar a nossa confiança nesse alguém. E a nossa confiança, ela não pode estar em uma pessoa, em um lugar, em uma situação. A palavra do Senhor é clara em dizer, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, é de lá que veio o meu socorro. Como eu tenho falado, nós não podemos colocar a nossa confiança na provisão, mas sim no provedor. Por isso que muitas vezes Deus ele vai fechar uma porta para nós confiarmos não naquela porta que está aberta. E como eu falava, muitas vezes Deus vai fechar uma porta para que a gente possa confiar, não naquela porta que está sendo uma constância de provisão na nossa vida, é porque a gente tem que confiar no Senhor. Só que aqui os irmãos de fé recusaram-se a ajudar os irmãos que estavam na guerra. Amém? Os homens de Sucote, eles não acreditavam, eles estavam céticos com relação à vitória de Gideão. Por isso eles não acreditavam na capacidade de Gideão de derrotar o inimigo, e eles foram imprudentes da forma como eles falaram com Gideão, porque eles foram imprudentes e eles sofreriam as consequências. São duas cidades, dois reis que Gideão pediu ajuda, e essas duas cidades negaram ajuda para Gideão. Então Gideão disse que ele ia derrotar o inimigo e voltaria, e esses reis sofreriam as consequências. Ele voltaria para disciplinar essas cidades. Então a gente percebe que quando ele teve êxito, quando Gideão teve êxito, querido, é complicado. Quando ele teve êxito, ele volta para cumprir a promessa dele. Ele disse, olha, ele encontra, quando Gideão estava voltando já com os reis presos, ele encontra um jovem. Eu costumo dizer que com Deus não existe coincidência, existe cristocidência. Deus em tudo, Deus faz tudo para operar para o bem. Imagina a situação, Gideão está perseguindo o rei, ele para em duas cidades negam ajuda para ele, e ele diz, olha, eu vou capturar o rei, vou voltar, e vocês vão sofrer as consequências. Vocês vão sofrer as consequências. O que que acontece? Quando Gideão está voltando, ele encontra um jovem, e esse jovem que Gideão encontrou deu o nome dos 77 líderes que haviam se recusado a ajudar Gideão. E eu me lembro aqui daquela música que eu não sou muito fã dela, não acho uma música cristocêntrica, uma música que fala de Deus, mas tem aquela música que diz assim, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, vai estar na hora da bênção vai se arrepender. É uma música meio vingativa, né? Uma música meio que, olha, que eu tiver por cima, você vai se ver comigo, porque eu precisei da sua ajuda e você não me ajudou. É mais ou menos assim. E Gideão poderia cantar essa música, olha, você me viu na prova, você não me ajudou, agora você vai sofrer a consequência. E ele já voltou sabendo o nome de todos os 77 líderes que havia recusado a ele ajuda, e ele mostrou os reis que ele havia capturado, e ele castigou. Primeiro ele castigou uma cidade, os reis de uma cidade, ele pegou galhos com espinhos e deu a chicotada em todos, e depois na outra cidade ele foi, matou os reis e derrubou aquela torre que havia naquela cidade. A grande pergunta é, por que Gideão não tratou de maneira diferente duas pessoas? Porque a história anterior, no início do capítulo, ele trata a tribo de Efraim com
brandura. A tribo de Efraim se levanta contra ele, dizendo: por que você não nos chamou para a guerra? E ele trata com brandura, dando uma resposta branda. A resposta branda desvia o furor. Mas aqui, por que Gideão trata esses reis de forma diferente? Porque o orgulho de Efraim, da tribo de Efraim, não pode ser comparado com a rebelião. Porque no caso desses reis, eles se rebelaram contra um líder que foi escolhido por Deus. Aqui entra o princípio de liderança, porque insultos pessoais são uma coisa, mas rebelião contra Deus e contra uma autoridade estabelecida por Deus são coisas totalmente diferentes. Porque o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é uma pessoa revestida de autoridade de Deus para desempenhar uma função no reino de Deus. É quando Deus chama uma pessoa, coloca uma unção diferente, uma autoridade, reveste essa pessoa de autoridade para que ela possa desempenhar uma função no reino de Deus. Só que a autoridade espiritual não é algo que se obtém através de esforço, não é algo que se obtém através de diploma. É Deus quem escolhe, é Deus quem concede. O critério de escolha não se baseia em posse, não se baseia em estudo, não se baseia nessas coisas. E ninguém pode tirar a autoridade que foi delegada por Deus. Só que, na história da Bíblia, conta a história de Miriam. A Bíblia fala sobre a história de Miriam. Que Miriam se levanta contra o seu irmão mais velho, que era Moisés. A gente percebe que em casa Moisés deveria se sujeitar à autoridade dos seus irmãos, mas na vocação e no trabalho de Deus, eles deveriam se sujeitar à autoridade de Moisés. Os grandes problemas que eu como pastor já tive foi com pessoas que eram conhecidas, amigos, parentes, porque há uma grande dificuldade das pessoas em separar a vida pessoal do ministério. E quando uma pessoa se levanta contra como um insulto pessoal é uma coisa, mas quando uma pessoa se levanta contra a autoridade que foi estabelecida por Deus, aí ela vai ter que prestar conta com o próprio Deus. Porque no caso de Miriam, Arão e Miriam não gostaram, porque Moisés se casou com uma mulher etíope. E por ele ter casado com essa mulher que não deveria ter casado, eles se levantam contra Moisés, eles murmuram contra Moisés. E a gente percebe que eles se levantam contra Moisés, dizendo que eles acharam o direito de se levantar contra Moisés, porque eles disseram assim: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Guarde isso que eu vou te dizer. Ser usado por Deus não te dá o direito de se levantar contra a autoridade delegada por Deus. Miriam poderia ter repreendido seu irmão com base no seu relacionamento familiar, mas quando ela abre a boca para difamar Moisés, o ministério de Moisés, ela tocou na obra de Deus, ela colocou em dúvida a posição de Moisés, porque quem escolheu Moisés foi Deus. Não foi ele quem escolheu. Ela poderia ter conversado com o seu irmão no particular, mas ela não poderia ter injuriado a autoridade de Moisés. Nem Moisés, nem Arão e Miriam reconhecem a autoridade de Moisés. E o que acontece? Deus convoca Moisés e seus irmãos para a tenda da revelação. E ali Deus proclamou que Moisés era o servo do Senhor. Romanos 13 diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então nós temos que ter cuidado quando se levanta contra uma autoridade, no caso a autoridade espiritual. O que aconteceu com Miriam? A rebeldia se manifesta na lepra, e a coluna não desceu mais naquele tempo. Por 7 dias o acampamento ficou parado. Então a gente tem que entender: quando uma autoridade espiritual ela está debaixo do embasamento da palavra, ela está andando de forma correta com a palavra do Senhor, nós temos que entender que deve ser obedecido. Eu não vou citar nomes,
mas como eu falar aqui, eu tenho áudio, até mostrei para o Diego, né, o dia que eu fui lá. Deus falou comigo assim, através do pastor, a proximidade. O problema seu foi a proximidade. A proximidade das pessoas, às vezes uma determinada pessoa, vocês vão saber de quem é, fez com que perdesse esse respeito de pastor e tornou-se só um amigo. Então eu aprendi que eu não posso muito ficar aproximando demais, vocês estão me entendendo? Porque isso quebra o respeito. Então a gente tem que entender que essa submissão, ela ter que estar dentro dos princípios da palavra de Deus. Não é uma submissão louca, não é? Porque hoje em dia tem muita gente que idolatra pastor. Tem muita gente que idolatra e acha que o pastor é um Deus. Não. A gente tem que entender que a autoridade espiritual, isso aqui é importantíssimo. A pessoa que tem uma autoridade, que é revestida por Deus, ela não tem, a autoridade espiritual não dá o direito de violar o espaço do próximo. Eu não tenho liberdade de violar o seu espaço. A autoridade espiritual não tem o direito de dizer o que você come, o que você veste, com quem você namora, onde você vai, o que você faz, o que você deixa de fazer. Não tem esse poder. Eu fui pregar numa igreja um tempo atrás e eu não sabia o que estava acontecendo lá. E eu cheguei lá e Deus disse assim: olha, Deus está mandando dizer para os jovens da igreja que Ele está dando liberdade, Ele está dando a permissão para alguns jovens namorar. Deus está dando essa autoridade. Eu não sabia. Passei a palavra para o pastor da igreja, ele pega o microfone e diz assim: mas antes tem que conversar com o pastor. Na minha opinião, o filho, a filha vai namorar e tem que conversar com quem? Pai e a mãe. Pastor não tem que nada que dá permissão de nada. Aí eu fiquei assim, eu falei, está errado demais. Falou, antes tem que conversar comigo para saber se pode. Tem nada, tem que conversar. O pastor pode aconselhar, ele pode conversar, mas a palavra final dizer sim ou não, no caso de namoro, pai e mãe. Você concorda comigo? Eu já congreguei posso produzir provas contra mim. Mas a gente veio de um ambiente onde que se para viajar você tinha que conversar com o pastor para falar que pode, se pode. Vou viajar, posso? Não é uma submissão louca, é uma submissão dentro dos princípios da palavra. É igual o dia que o Ludmila e o Pedro foi viajar. O pastor olha por nós, não, vai não. Vai não. Pode não. É do inferno. Vai não. Viajaram, comeram, beberam, passearam, divertiram, descansou. Voltamos um pouquinho antes do furacão. Voltou antes do furacão, graças a Deus. É mesmo, né? Teve um furacão lá e era bem onde você estava, né? Era bem onde você estava, louvado seja Deus. Então, queridos, a autoridade espiritual ela deve ser obedecida, respeitada. Amém? Então não confunda a minha amizade com a autoridade. Amém? Porque o dia que quebra essa linha, é uma linha muito tênue, é uma linha bem praticamente pequena. Quebrou essa barreira, vai se insurgir contra o verdadeiro Deus, porque se levanta contra a autoridade que foi instituída por Deus. Moisés se casa, e no caso Moisés estava errado, mas quem foi a punida? Miriam. Mas aqui eu abro um outro parêntese. Você não deve, guarde isso que eu vou dizer, você não deve obedecer uma autoridade espiritual que está fora dos princípios da palavra. Está na prostituição, está na bebida, está no engano, está na mentira. A Bíblia diz que nesse caso é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então, se por acaso eu sair da linha, você não deve obediência a mim. Você deve obediência a mim desde quando eu estiver dentro dos preceitos da palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas aí estão seguindo falsos profetas, sabem da mentira,
não é? É igual aí eu falando aí que a submissão não é uma submissão louca. Nós estamos aí no período de eleição, vocês sabem o meu candidato, não é? Mas eu nunca cheguei no grupo da igreja dizendo, olha, você tem que votar fulano, ciclano e beltrano. Não. Eu posso aconselhar e mostrar, como eu escrevi hoje, a Juliana postou alguma coisa, diz, olha, que nós tenhamos consciência para não votarmos em candidato que apoia as drogas, persegue a igreja, apoia o aborto, a ideologia de gênero. Essa é a minha posição, esses são os meus princípios. E a gente percebe que essa autoridade aqui, Gideão tinha autoridade. Quando ele volta, ele exerce autoridade sobre aquelas pessoas que estavam céticas. Então, queridos, no Goiás, se alguém estiver cético com relação à sua vitória, não se preocupe, porque muitas vezes as pessoas não vão lutar, não vão acreditar no seu sonho. Entenda uma coisa, o sonho é pessoal, é seu, você tem que lutar por ele. Você não pode esperar apoio, porque muitas vezes você não vai ter o apoio. Vocês lembram de um filme? Eu até esqueci o nome do filme, domingo passado eu tinha olhado, mas não deu para falar. O nome do ator é Cuba Gooding Jr. É um filme que ele é mergulhador. Você já assistiu? Limite da Honra, alguma coisa nesse sentido. Até o limite da honra. Questão de honra, alguma coisa com honra. Mas a história do filme, ele é negro, e por ele ser negro, naquela época, pessoas negras não poderiam entrar na marinha para ser mergulhador. Um excelente filme. Não poderia entrar na marinha. Aí o capitão dele, o tenente, o responsável pelo curso lá, o que acontece? O responsável pelo curso diz para ele assim, por que você quer tanto isso? Pergunta para ele, porque ele insistia, todas as vezes ele insistia, e foi feita uma pergunta para ele, por que você quer tanto isso? E ele responde, porque você disse que eu não conseguiria. Então ele pôs no coração dele que ele tinha que conquistar aquilo que ele tinha. Assim era Gideão, mesmo quando ele não recebeu ajuda, ele buscou, ele lutou, ele acreditou no sonho dele. Amém? Então acredite no seu sonho. Se alguém passar no seu caminho e tentar te desestabilizar ou tentar fazer você desistir, não pare. Amém? Bom? Homens de Honra. Procure esse filme. É um excelente filme. Homens de Honra. Amém? E Gideão, mais à frente, ele faz uma pergunta aos inimigos. Ele captura os reis. E esses reis aqui, ele tinha contas para acertar com esses reis. Porque esses reis aqui, eles tinham matado 2 dos seus irmãos. E chegou a hora de Gideão acertar as contas. Só que aqui a gente percebe o seguinte: aquela época a forma de morrer era importante. Vários filmes de reis, os filmes de vikings, o França é fera no negócio. Né? O negócio aí tem um ano bravo. 7 anos, 7 anos. Ninguém é bom. Oh Deus, tem misericórdia. Isso desestabiliza o pregador, você não sabe o tanto. Tira o foco, você está no fio da meada e o negócio não é fácil não. Mas até onde eu parei. Naquela época, morrer era importante. Morrer com honra. Não sei se você já assistiu o filme Vikings, a série Vikings, mas na cultura deles lá, se eles morressem sem a espada, era uma desonra, era uma vergonha. Então isso veio desde os primórdios do mundo. A forma de morrer era uma forma de demonstrar reputação. Mas aqui Gideão captura esses reis e ele fala para o filho dele, que o nome do filho dele era Jeter. Ele diz para esse filho dele matar esses 2 reis. Mas a gente percebe que o filho dele não estava preparado, nem para a responsabilidade, nem para a honra de matar esses reis.
Agora eu aplico isso na nossa vida. Muitas vezes nós queremos transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas. Aqui Gideão, a responsabilidade de matar os 2 reis era de Gideão, não era do filho dele. Mas sabe-se lá o que se passou na cabeça de Gideão, e quem sabe ele queria honrar o filho, não é? Por matar 2 reis. Mas muitas vezes nós somos como Gideão. Nós queremos e até tentamos transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas. Isso acontece desde quando o mundo é mundo. Adão tenta fugir da sua responsabilidade quando ele come o fruto proibido, porque ele culpa a Deus por ter lhe dado Eva, ele culpou Eva por ter lhe dado do fruto e consequentemente ele culpou a serpente. E assim acontece. Desde a antiguidade, a humanidade foge das suas responsabilidades. Desde a antiguidade, nós muitas vezes tentamos fugir daquilo que nós temos que fazer. Entenda uma coisa: tem coisas que somos nós que temos que fazer e não outras pessoas. É você que tem que fazer, não é outra pessoa. A responsabilidade é sua, porque Deus deu um chamado especial para cada um de nós. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo. Você, como pessoa, tem um chamado especial, e se você não cumprir, você vai sofrer as consequências. Então, quem tentou fugir do chamado de Deus? Jonas, não é? Jonas tenta fugir. Então a gente percebe, lembra lá daquela história de Eliseu, que o filho da mulher morre. Ele põe a mão na cabeça e diz: ai minha cabeça, e ele morre. A mulher pega e vai, deixa tudo, passa por alguém pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem, mas o filho estava morto lá atrás. E ela vai, e o profeta Eliseu vê essa mulher chegando de longe. E o que acontece quando o profeta vê essa mulher chegando de longe? Vocês estão muito dispersos, me ajude, vamos prestar atenção. O pastor fica doidinho. O que acontece? Quando Eliseu vê essa mulher sunamita, ele envia o servo dele. Ele diz para o servo dele, se eu não me engano, Geazi: vai lá, porque a mulher está preocupada. O servo vai lá e tenta fazer o menino ressuscitar e nada acontece. E o menino só ressuscitou quando Elias chega. Só quando Elias chegou. Então tem coisa que é você que tem que fazer. Eu posso te ajudar, mas é você que vai ter que fazer. É você que vai ter que tomar a decisão, é você que vai tomar a atitude. E as consequências vai ser você, e assim vice-versa. O problema nosso é que muitas vezes por nós queremos fugir das nossas responsabilidades, nós queremos transferir as responsabilidades. Como eu costumo sempre brincar aqui: eis-me aqui, envia ele ali. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, mas envia o Diego. Eis-me aqui, envia a Vanessa. E Deus está falando: é você que eu quero usar, é você que eu quero enviar, é através de você que eu quero. E Gideão, ele cometeu esse grave erro de tentar transferir a responsabilidade que era dele. Os próprios reis aqui dizem assim: olha, você que tem que nos matar. Porque eles sabiam que, imagina, o filho de Gideão não sabia manusear a espada, não tinha habilidade com a guerra. Se ele perfurasse ali os reis, uma região que não fosse mortal, eles iam agonizar por muito tempo. Mas um soldado que é de guerra, ele vai dar a facada, a espadada, né? Logo para fechar o negócio, para acabar com o negócio. Então tem coisa que é você que tem que fazer, não eu. A grande pergunta de Deus para mim e para você é: será se nós estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer? Será se nós estamos sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos? Então não seja como Gideão, não seja como Adão. Não tente transferir a sua responsabilidade, porque tem coisas que outras pessoas não vão poder fazer para você. Amém? É igual muitas vezes as pessoas me pedem conselho, me pedem oração. Aí você conversa com a pessoa já sabe, ela já tem, na conversa ela já mostra qual que é a resposta. E muitas vezes é a resposta que Deus tem para ela, né, Tiago?
ela já sabe a resposta, mas muitas vezes a gente precisa ouvir de alguém, não é? Mas só que muitas das vezes, não todas as vezes, a gente quer que alguém decida por nós. Concorda comigo? Mas tem coisa que eu não vou poder decidir por você e você não vai poder decidir por mim, porque tem coisas que são pessoais, você vai ter que decidir sozinho. Amém? Gideão dá uma resposta para os amigos, para o povo dele, porque Gideão ele ficou tão bem quisto pela vitória, com 300 homens sobre 135 mil, ele ficou tão bem visto pelo povo, que o povo insiste, o texto diz que o povo chama Gideão para ser rei sobre eles, porque a gente percebe que Gideão disse ao povo que o pedido deles era uma demonstração de incredulidade, porque o povo queria que Gideão se tornasse rei, e Gideão recusa esse pedido, porque ele entende que ele não poderia tomar o lugar de Deus. Ele lembra o povo, o texto diz que ele lembra o povo de que o único rei de Israel era o Deus de Israel e não ele. O Salmos 99, verso 11 diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Então, queridos, aplique isso na sua vida. No nosso coração só pode haver um rei. Na nossa vida só pode haver um rei. O nosso coração só tem espaço para um rei. É por isso que Jesus, a única coisa que Jesus chama de Deus, um D minúsculo, obviamente, é o dinheiro. Ele diz, olha, como é que é o versículo? Vocês não podem amar, vocês amam, como é que é? Não se pode ter dois senhores, não é? Vocês não... Você agrada um, desagrada o outro. Então, não pode ter duas coisas reinando no nosso coração. A única coisa que pode reinar no nosso coração é Deus. Gideão entendeu isso. Ele entendeu que se ele instituísse um trono rival, ele ia se levantar e destronar o Senhor. Então a gente percebe aqui que as palavras de Gideão, ele já sabia, Moisés já havia advertido que Israel ia querer uma nação como outro, um rei como outra nação, como as outras nações tinham. Eu orei com o pastor essa semana e Deus falou o seguinte para ele: não ceda à pressão, não tente imitar o que as outras igrejas estão fazendo, não tente ser como as outras igrejas estão sendo. O que eu entendi é que a igreja a qual ele pastoreia está pressionando ele para ele mudar a forma de ser e de agir da igreja, porque certamente esses membros estão vendo como as outras igrejas estão fazendo e querem imitar, e não entendem que cada igreja tem a sua identidade. Cada igreja é de uma forma. Tem igrejas aí que vocês sabem, alguns já até comentaram, 2 horas de música, não é? Você vai lá, você chega a 2 horas de música. Aí a hora que você pensa assim, agora tem a palavra para mim alimentar, o irmão vai dar uma oportunidade. A Isadora ficou louquinha, nunca tinha ido. Agora o irmão vai ter oportunidade. Aí um canta, outro dança, depois mais um canta, depois um dá testemunho, depois outro vem, tem o teatro, né? Depois tem a dança, depois a hora que você pensa assim, agora tem a palavra, é a oferta, aí canta mais 2 hinos para a oferta, né? É a identidade da igreja. Eu não dou conta mais, eu fico cansado. Então a gente percebe que a gente não pode deixar outra coisa reinar no nosso coração senão Deus, porque senão a gente cria um ídolo no nosso coração. Quando se fala de ídolo, é tudo aquilo que fica no lugar de Deus, porque a gente pensa que ídolo é só um Deus feito de pau, de pedra, de gesso, né? Como diz Salmo 115, tem boca mas não fala, nariz mas não cheira, mão para na palpa, não pode fazer bem, não pode fazer mal. Não, às vezes o ídolo pode ser uma pessoa, o trabalho, o dinheiro, o carro, a casa, a posição social, pode ser qualquer coisa que a pessoa dá muita atenção àquilo, esquece
da primazia que é a palavra do Senhor. Procure depois, se você lembrar, obviamente, uma pregação que essa pregação marcou muitos anos, eu lembro dela. O pastor norte-americano chamado David Wilkerson. O tema da mensagem que ele escreveu, ele já é falecido, é coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Muita gente não vai para o céu não é porque fez coisa ruim, é porque ela se preocupou tanto em fazer a coisa boa. É como Noé disse, como nos dias de Noé: casavam, bebiam, davam-se em casamento, comiam, farreavam, e as coisas de Deus foram deixadas de lado. E o que acontece? É gastar muito tempo com coisas e deixar Deus de lado. Amém? Então Gideão recusa o pedido de se tornar rei. Mas, porém, a Bíblia sempre tem um porém. Ele rejeita o pedido, mas o que ele fez em seguida é difícil de entender, porque o texto dá entendimento que ele passou a viver como rei, ele passou a viver como monarca. Ele teve quantas concubinas? Está escrito aqui. Ele teve várias esposas e uma concubinas. Ele teve 70 filhos, porque ele tinha várias esposas. E uma das concubinas deu a ele um filho chamado de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é um rei. Então Gideão nega da boca para fora. Você concorda comigo? Ele nega o pedido da boca para fora, mas no coração dele, ele estava vivendo como rei. E ele coloca o nome do filho dele, Abimeleque: meu pai é um rei. Irmãos, Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gideão honrou a Deus com os lábios, mas o coração, a forma de como ele passou a viver, ele passou a viver como um monarca, como um rei. Então a gente percebe aqui que ele cometeu outro erro. Além de viver como um monarca, ele assume funções sacerdotais, pois ele constrói uma própria estola sacerdotal. Sabe o que é a estola? Sabe aqueles... Tem muitas igrejas aí que estão judaizando os cultos, né? Que não tem nada a ver. É cultura judaica, não tem que pôr no evangelho de hoje. Os pastores hoje, tem muitos que usam aquela estola que desce aqui, né? Não tem sentido algum, porque aquilo era deles lá atrás. E Gideão faz a estola, não se sabe se era só essa parte aqui ou se era uma estátua de um sacerdote. O que aconteceu? Ele pede para o povo ouro e o povo dá muito ouro para ele. O texto diz que ele arrecada 20 quilos de ouro. Além da riqueza que ele tinha, o que aconteceu? Esse homem que tinha fé leva o povo à idolatria, por causa dessa estola sacerdotal. O verso 27 do texto que foi lido diz assim: todo Israel prostituiu-se fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Então, o povo, deixou de adorar ao Senhor e passou a usar essa estola sacerdotal como um ídolo. Então, um bom motivo não compensa um ato ofensivo diante de Deus. Gideão sabia que não podia adorar. O povo de Israel sabia que o único ídolo, o único Deus que tinha que ter era o próprio Deus de Israel. E eles passaram a adorar. Gideão possivelmente fez esse objeto para ajudar o povo na adoração. Só que isso veio a ser um laço para o povo. O Salmo 106:36 diz assim: prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. E dessa estola sacerdotal foi apenas um passo para eles começarem a adorar Baal. Juízes 8:33 diz assim: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram Baal-Perite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jeroboal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então você vê que a história de Gideão é a história de muita gente.
Guarde o que eu vou te dizer. Começar não é difícil. Difícil é terminar o que começou. A Bíblia diz assim: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Gideão começa bem, com 300 ele vence 135, mas ele perde a oportunidade de chamar o povo ao arrependimento. Ele perde o povo e ele perde a oportunidade de levar o povo à dependência. Ele começa como um servo, mas se torna uma celebridade, e o povo passa a adorar a Baal novamente. Gideão morre, e ali, com aquela estola sacerdotal que ele fez, foi o meio passo para eles voltarem a adorar. Resumindo a história, tem que começar e terminar. Tem que começar e terminar. O importante não é como eu vivo, o importante é como eu morro. Tem gente que vive, mas não morre. Tem gente que vive bem, mas não morre bem. Você concorda comigo? Vive bem, mas não morre bem. E quando a pessoa morre bem, é diferente. Eu vou usar o exemplo do pastor Edson, pastor Black, chamado Black carinhosamente pelas suas ovelhas e pela sua família. É o tio da Juliana, faleceu mês passado, né? Ele faleceu de câncer, infelizmente. Morreu bem. Por que eu digo morreu bem? Você percebe quando você vai no velório de uma pessoa que morreu com Deus, você percebe. Você percebe que, apesar da dor, apesar do luto, há uma paz que paira no ar. Há uma paz que paira. Então, Gideão começa uma reforma, mas não termina. Então nós começamos com Deus. Jesus nos tirou das trevas para a luz. Nós temos que continuar servindo ao Senhor. Tiago e Isadora vão concordar comigo. Quantas pessoas que congregaram conosco que hoje estão desviadas? Muitas, não é? Mais de 20. Muito mais de 20. Pessoas que pregavam, que cantavam, que exerciam funções na igreja, no encontro, hoje desviaram, começaram bem, mas não terminaram o que começou. Aqui eu tive várias pessoas aqui que começou e não terminou. Gideão, ele perdeu a oportunidade. Ele começa como um servo, mas ele termina como uma celebridade. E o problema da nossa geração é querer usar Deus para conseguir fama. Amém? Andrew Bonner disse assim, ele estava certo: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Gideão relaxa depois da vitória. Quando Deus te abençoar, não fique envolvido demais com a bênção a ponto de esquecer o abençoador. Amém? Quando Deus te abençoar, continue. Deus te deu um carro bom, Deus te deu uma casa boa, Deus te deu um emprego bom, está com dinheiro, está com paz. Não se esqueça de onde você veio, não se esqueça do sofrimento que você passou e não mude o coração. Continue seguindo e servindo ao Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e pedir que o Senhor guarde o nosso coração, para que nós possamos permanecer firme no Senhor, o adorando. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, crendo que o Senhor é por nós, que o Senhor é o Deus que nos chamou para permanecermos firmes no Senhor, para permanecermos, ó Deus, adorando ao Senhor em todo o tempo. E nós clamamos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ser perseverantes no Senhor. Como Gideão, ó Deus, que começou bem, mas termina, ó Deus, fazendo o que não devia ter feito. Assim é a história de muitas pessoas. Começam bem, mas não terminam bem. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andar com o Senhor. A andar, ó Deus, em todo tempo. A andar em todo momento. E que no nosso coração só tem espaço para um Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E se porventura tem alguma coisa no nosso coração que está roubando o lugar que é devido seu,
Clamo a Ti em nome de Jesus que tire esse mal do nosso coração. Que o nosso coração seja do Senhor, é do Senhor, porque o Senhor comprou a nossa vida. O nosso coração não pode ter espaço para nada e nem ninguém a não ser o Senhor nosso Deus. No nome de Jesus, nos ajuda a viver uma vida tranquila, uma vida que, ó Deus, exalta e glorifica o Senhor. Ó Deus, porque Gideão perdeu a oportunidade de ensinar o caminho do Senhor para o povo. E ele, ó Deus, acaba a história fazendo a estola sacerdotal, e isso se tornou um empecilho, uma pedra de tropeço para o povo, e o povo logo voltou à idolatria, logo voltou a adorar a Baal, e com isso, ó Deus, trouxe vergonha para Gideão e para a sua família. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ser firmes, a ser constantes no Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação. Eu oro no nome de Jesus, e que a graça do Senhor